Eu gostaria de refletir com você no seguinte tema nessa noite: como Deus pode transformar o pior dos pecadores em o melhor de todos os apóstolos. Como Deus pode transformar o pior dos pecadores no melhor de todos os apóstolos. Existem ensinos da palavra de Deus que são mais importantes do que outros. Sabemos sim que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e apto para a correção, para a instrução e para preparar todo homem, a igreja de Jesus, para toda boa obra. Porém, nela contém bases importantíssimas, coisas que não podem ser esquecidas, coisas que sempre têm que ser lembradas. Como hoje é a mesa do Senhor, coisas que precisam ser lembradas, são a base da nossa fé. Doutrinas que elas permeiam por séculos dos séculos, e elas sempre têm que estar muito claras em nossa mente. O apóstolo Paulo foi um dos mais assertivos quanto a essa base, em 1 Timóteo 1, versículo 15, um dos textos que eu mais amo, que fala muito comigo, tem a ver com a nossa essência, tem a ver com quem nós somos, e ele externa um texto que deve ser marcado na sua mente, no seu coração, e que você saia daqui marcado por esse texto, que diz em 1 Timóteo 1, versículo 15, que vai estar na tela: esta afirmação é digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, do quais eu sou o pior. As cartas de 1 e 2 Timóteo são consideradas cartas pastorais. Essas cartas foram endereçadas a Timóteo, o filho na fé, o verdadeiro filho na fé de Paulo, um jovem que estava começando a sua carreira ministerial. No conteúdo dessas cartas, existem várias orientações para a igreja de Jesus. Orientações como cuidado com o rebanho de Deus, como devemos tratar o rebanho de Deus, administração eclesiástica, critérios para ser um bom ministro, a disciplina na igreja, como deve proceder a disciplina na igreja, cuidado com os falsos profetas e os falsos ensinos, que eles vêm de forma sorrateira, trazendo um engano, e tem muitos deles que estão por aí, contém, principalmente na segunda carta de Timóteo, os ensinos sobre os falsos ensinos e os falsos profetas. A preocupação do apóstolo Paulo, seu filho Timóteo, é com sua perseverança na fé, com o seu crescimento e alto desempenho do seu ministério. Paulo aqui está dando as últimas orientações antes de partir. Paulo está meio que passando o bastão a Timóteo. É um exemplo de uma maratona. Agora, Timóteo, é a sua vez. Agora é com você. Siga a carreira e continue pregando, continue anunciando as boas novas do Evangelho. Tudo aquilo que você aprendeu de mim, daquilo que você ouviu, tudo aquilo que você aprendeu, isso compartilhe com os santos. Pregue o Evangelho em hora e fora de hora, em tempo e fora de tempo, pregue em todo tempo, porque essa é a maior prioridade da igreja, pregar o Evangelho de Deus. Continue a sua carreira, Timóteo. Estou prestes a pegar a grande viagem, a partir para estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Mas agora, Timóteo, é com você. Vá, querido, pega o bastão, siga a carreira, faça a vontade do Senhor, pregue aquilo que você recebeu, a maior de todas as mensagens, que você foi salvo pela graça por meio de Jesus Cristo. As últimas palavras de um homem de Deus são as mais importantes.
são aquelas que ele fala com intensidade, aquelas que precisam ser ditas, uma orientação para os filhos perseverarem, continuarem nos bons costumes e no bom caminho. E o apóstolo Paulo está dizendo as últimas palavras nessas duas cartas, e ele diz, Paulo diz, esta afirmação é digna de toda aceitação. Paulo está dizendo o seguinte a Timóteo, olha, o que eu ensinei até hoje, Timóteo, e o que vou ensinar nessa carta, tudo que vem, isso agora é o mais importante o que eu vou dizer. Nunca se esqueça de ensinar isso que eu vou falar agora. A doutrina que eu vou lhe ensinar, porque ele diz, essas são as palavras, essa doutrina que eu vou ensinar é algo fiel, é algo verdadeiro, é algo digno que você deve aceitar como verdade. E a primeira afirmação que o apóstolo Paulo diz no versículo 15 é que Cristo veio ao mundo. Esta é a maior e mais importante mensagem da igreja. É a mais fundamental de todas as verdades. É muito mais do que comportamento religioso, de que ser um bom homem para a sociedade. Não há nada nos céus e na terra, nenhuma doutrina é tão mais importante do que essa para a igreja. Cristo veio ao mundo, Ele esteve entre nós. O profeta Isaías, em Isaías 7, versículo 14, 700 anos antes de Cristo, ele profetiza sobre a vinda de Jesus, e ele diz o seguinte, por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e chamará de Emanuel, que significa Deus conosco. Também Isaías 9, versículo 6, fala do envio do Messias, que viria por morrer pelos nossos pecados, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Zacarias 9, versículo 9, o profeta Zacarias também, em 520 a.C., profetizou com detalhes, queridos, a respeito da vinda de Jesus. Olha o detalhe de Zacarias 9, versículo 9. Alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, filho de jumenta. Veja que detalhe, Cristo veio ao mundo, os judeus o negaram, eles sabiam da história, da sua história do Salvador. Jesus deu testemunho de si mesmo entre nós, e ele diz em Lucas 9, versículo 10, porquanto o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele também disse em João 3, versículo 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O mundo inteiro já estava debaixo de condenação. Ele não veio condenar, ele veio para salvar aquilo que se havia perdido. Paulo escreve a Timóteo então, Timóteo, essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio a este mundo, aleluia! Amém. O nosso Salvador veio a este mundo, ele obedeceu ao Pai, ele foi o enviado de Deus, ele é o Messias prometido que veio a este mundo. Paulo então, na sua segunda afirmação, no versículo 15, ele diz, Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Lucas 5, versículo 32, Jesus disse, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Essa é a missão do Senhor. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu vim chamar os pecadores. Em Mateus 9, versículo 12, também Jesus disse, Jesus foi duramente criticado pelos fariseus,
porque ele comia com publicanos e pecadores. Então Jesus, ele se volta para os fariseus e ele diz, em Mateus 9, versículo 12, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, porque eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Jesus não veio salvar o mundo todo, mas ele veio apenas chamar os pecadores. Somente pecadores reconhecem que precisam de perdão. Somente os doentes reconhecem que precisam do médico. Somente os famintos sabem que precisam do pão da vida. Aleluia. Somente aqueles que têm sede reconhecem as águas da vida que é Jesus. Somente os pecadores, eles reconhecem o Salvador. Somente eles reconhecem a sua miséria espiritual. Somente os quebrantados e contritos de coração ouvem o chamado eficaz de Deus. Jesus não veio salvar judeus religiosos. Ele não é nacionalista. Não faz acepção de pessoas. Ele veio para salvar pecadores de todas as tribos, povos, línguas e nações. Ele não veio apresentar 10 melhores métodos para você ter o sucesso financeiro, para você enriquecer nesse mundo, para você ser rico, famoso, magro. O pastor usou esses dias, achei bem legal. Ele não veio dizer que você é importante, é a última bolacha do pacote, que você é o centro do coração de Jesus. Ele veio para salvar pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E ele afirma e continua afirmando, Timóteo, essa afirmação é fiel e digna de toda a sua aceitação. Cristo Jesus veio salvar pecadores, do quais eu sou o pior de todos. Por que Paulo disse isso? No versículo 13 ele responde, e ele diz, versículo 13, a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e um insolente. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu, que era alguém que não temia Deus, um homem ignorante e incrédulo, alguém que insultava o Deus vivo, eu era inimigo de Deus, alguém que perseguia a igreja de Jesus, um verdadeiro carrasco, um homem mau, um homem cruel, um homem sem misericórdia, que fui pedir cartas ao sacerdote para ir a Damasco e prender, porque ele ameaçava ameaças de morte contra a igreja. Ele tinha sangue nos olhos. Paulo queria matar os cristãos. Deixa comigo, eu vou pará-los. Ele era um soldado romano, fariseu, pensava que estava prestando um culto a Deus. Ele diz, deixa comigo, porque eu vou acabar com isso. Eu vou paralisá-los do caminho. Deixa comigo. E então Paulo, ao caminho de Damasco, algo surpreendente acontece. Aleluia. Quantos irmãos eu prendi na minha ignorância? Quantos irmãos eu torturei? Eu consenti em suas mortes como Estevão. Versículo 13 ele continua, mas alcancei misericórdia, porque fiz por ignorância na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor Jesus transbordou, superabundou, porque aonde habita o pecado, superabundou a graça. Aleluia.
sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Talvez Paulo pensava consigo mesmo: por que eu? Por que Deus me escolheu? O pior dos pecadores, um homem blasfemo, que insultava o Deus vivo, cruel perseguidor da igreja, um homem que não tinha temor a Deus. O que Deus viu em mim e o que Deus viu em você, querido? Será que Deus viu alguma coisa boa em ti? Tu acha que merece alguma coisa vinda da parte de Deus? Tu acha que é uma mulher e um homem bom diante do Senhor? Paulo diz que todos pecaram. Por causa do pecado de um homem, todos os pecados estão afastados da glória de Deus. Não havia um justo sequer, nenhum homem que temia a Deus. Todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados, afastados de Deus, condenados ao inferno, como ovelhas indo para o matadouro. Era para lá que nós íamos. Deus não viu nada de bom em você. O que Deus viu em Paulo? O pior dos pecadores. Mas ele reconhece que foi a graça. Que foi a graça superabundante de Deus. Versículo 16 e 17. Ele continua: mas por isso mesmo eu alcancei misericórdia. Olha que lindo. Porque eu alcancei a misericórdia. Para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza e paciência, me usando como exemplo para todos aqueles que haveriam de crer nele. Paulo é um testemunho da obra de Cristo, do poder de Deus, do poder do Evangelho, do poder transformador que Deus faz no coração do homem. Ele é um testemunho vivo de que não há pecado que o sangue de Jesus não perdoe, de que Deus escolhe quem Ele quer, que Deus, na sua soberania e graça, Ele escolhe segundo a sua presciência, segundo o seu poder, segundo a sua graça. Eu, o pior dos pecadores, para que Cristo demonstrasse toda a grandeza e paciência, me usando como exemplo para aqueles que haveriam de crer. Para nós, diante disso, no versículo 17, Paulo ele dá uma pausa, uma doxologia, e ele entra em adoração e êxtase, porque quando ele vê essa obra sobre a vida dele, ele fala: eu, pior dos pecadores, e a graça me alcançou. Então ele dá uma doxologia e ele responde em adoração. E ele diz no versículo 17: ao Rei eterno, o Deus único, imortal, invisível, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. A Ele seja a glória. Só a glória, só a Deus a glória da salvação. Não existe mérito no homem, não existe mérito na religião. Você não é salvo porque está na Igreja Batista Central. Não adianta estar numa igreja bíblica se você não é um homem de Deus, alcançado pela graça. Aleluia. A questão é se eu sou bíblico, se eu ando com Deus e a graça me alcançou. Carrego em meu corpo as marcas de Jesus. As lições que eu aprendo com esse texto: a primeira é que não há pecado
que o sangue de Jesus não purifique. Mesmo o pior dos homens, o pior dos pecados, o perdão de Deus é completo, suficiente e transbordante sobre as nossas vidas. Ele levou sobre si nossa culpa, Ele levou sobre si pecados passados, presente e futuro. Não há mais o que temer. Não preciso mais temer, porque o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Eu, o pior dos pecadores, agora sou um filho de Deus, salvo pela graça. Paulo se considerava o pior dos pecadores, mas se tornou o maior de todos os apóstolos. Ele foi o último dos apóstolos, nascido fora do tempo, o menor de todos, mas foi o maior de todos os missionários em todos os tempos. Ele é o exemplo, é o modelo. Todos os seminários de missões usam o exemplo do apóstolo Paulo para evangelizar o mundo. Ele que fora perseguidor da igreja, se tornou um fervoroso discípulo de Jesus, se tornou perseguido pelo sistema, pelos romanos, pelos sacerdotes, porque agora ele é do caminho, agora ele perseguia, agora Paulo é perseguido por causa da sua fé no Cristo. Um homem que era incrédulo e ignorante, que não temia Deus e o insultava, um blasfemo, se tornou um dos maiores teólogos que escreveu sobre as doutrinas da graça de Deus. Isso é graça! Isso é o poder de Deus. Isso é o poder transformador na vida do homem e de uma mulher. Se não há transformação, é sinal que você ainda não encontrou Jesus, ainda não teve um encontro pessoal com o Salvador. É impossível estar com Cristo e a sua vida continuar a mesma. Você é uma nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Deus escolheu os improváveis, os que não são, o pior dos pecadores, para a sua gloriosa glória, gloriosa graça, para o louvor da sua glória. Deus escolheu você, amado. E eu aprendo que, como Timóteo, Deus está falando para a sua igreja e para nós: agora é a sua vez. Pegue o bastão, assuma o papel, a carreira lhe está proposta, é a sua vez, agora é contigo, e aí é o teu nome, agora é com vocês. Continue pregando, continue anunciando, continue falando da maravilhosa graça de Deus, a salvação por meio do Salvador. Continue, igreja, ide por todo o mundo, prega o evangelho a todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e Ele está conosco todos os dias. É por Jesus, é para Jesus, é por meio de Jesus, nós fazemos todas as coisas. Pegue o bastão, querido, corra a carreira que lhe está proposta. É um revezamento. Paulo partiu, os apóstolos partiram, os patriarcas partiram, os reformadores partiram. Um dia eu vou partir e você vai continuar. Continue agora. Esse chamado é para você. Se posicione, se recoloque na sua posição diante do Senhor. Para de fugir de Deus, para de ser ocioso, negligente, se afastar do chamado do Senhor. Para de ser como Jonas, ao lado contrário do que Deus tinha para a vida dele.
Assuma a sua posição e diga: eis-me aqui, Senhor, como Isaías, envia-me a mim, usa-me para a tua glória. Feche os teus olhos, querido. Eu queria orar com você. E a pergunta e o apelo. Talvez você entrou essa noite aqui e Deus falou contigo e se sente o pior dos pecadores. Mas sabe que a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados, que reconhece os seus pecados, encontrará misericórdia. Aquele que confessa e deixa, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Esse é o chamado eficaz. Esse é o chamado para todos aqueles que ouvem a voz. Esse é o chamado para os filhos pródigos que sabem que estão perdidos, para a dracma perdida, para os pecadores. Eles reconhecem a voz de quem está falando aqui. A palavra de Deus te chama. E Ele te chama essa noite para que você confesse Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Ore aí no seu coração, se você crê em Jesus. A salvação é por meio da fé em Cristo Jesus. Confesse. Diga a Jesus: Senhor, eu reconheço o teu amor na cruz, que o Senhor morreu pelos meus pecados. Reconheço que sou um pecador e eu lanço sobre ti toda a culpa, toda a mancha do pecado. Perdoa os meus pecados, lava-me com teu sangue e purifica a minha alma. Se você, querido, sabe que Deus colocou um bastão em tua mão e tem negligenciado o teu chamado, a tua vida santa, a tua vida posicionada na igreja, na comunhão dos santos, hoje é dia de você se arrepender, congregar, discipular, cuidar de vidas, pregar o evangelho, seguir a carreira que Deus separou. Como Paulo, hoje é com você. É com você. É com você que Deus está falando. Se você se acha alguém improvável, cheio de pecados, não há pecado que o sangue de Jesus não perdoe. Se você reconhece isso, eu queria o último apelo, fazer como de Paulo, doxologia. E ele falou ao Rei eterno, o Rei da glória, seja ele o louvor para todos sempre.